Vamos falar sobre Moisés? Eu quero hoje pregar sobre a vida de Moisés. Moisés, patriarca, libertador. A gente divide a vida de Moisés em 3 períodos de 40 anos. Moisés viveu 120 anos, e ele teve 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, e 40 anos de liderança no deserto. Então a vida de Moisés é dividida nesses 3 ciclos de 40. E lembre-se que 40 na Bíblia é um número da plenitude, é um número cheio, é um número de uma geração. A Bíblia contava uma geração por 40 anos. Então Moisés teve 3 ciclos de 40 anos na vida dele. No Egito ele recebeu habilidades, competências. No Egito ele aprendeu como ser chefe, como ser gerente. Não sei se você sabe, mas Moisés contribuiu muito do ponto de vista da ciência, inclusive pela matemática. Nós temos grandes contribuições na matemática feitas por Moisés, né? Nós temos alguns números que Moisés trouxe, algumas escalas. Ele foi um cara diferenciado do ponto de vista da ciência, né? Tinha uma grande gestão. Você sabe muito bem que ele ficou na casa do seu pai adotivo, da mãe adotiva, que era o Palácio Real. Embora ele fosse hebreu, mas ele foi criado como egípcio, né, no palácio de Faraó. Então ele foi um grande empreendedor. 40 anos, Deus permite que aconteça um acidente, né? Ele, na boa intenção de resolver um conflito entre duas pessoas, um hebreu e um egípcio, que estava discutindo. Ele empurra o egípcio cai e morre. Agora, um homem como Moisés matar um egípcio e poupar o hebreu era um crime imperdoável. Aí que se aumentou mais ainda a desconfiança que Moisés estava ali infiltrado para cuidar do povo hebreu. Todo mundo sabia que ele tinha um sangue hebreu, todo mundo sabia que ele tinha afinidade com o povo de Israel, que eram escravos nesse período. E aí a Bíblia nos fala que Moisés foge de Faraó. Faraó vai em cima dele por causa do acidente, foge de Faraó e vai para uma terra chamada Midian, onde ele fica 40 anos. Já pensou? 40 anos, aí isso é que se chama quarentena. A quarentena de Moisés foi 40 anos, foi a maior quarentena da Bíblia. 40 anos que ele passou em Midian, numa vida completamente humilde, completamente distinto de tudo que ele tinha vivido, provado. E lá Deus reconstrói Moisés. Ele se casa com uma menina muito humilde, filha de um grande homem que era sacerdote na época, né? Ele vai viver uma vida extremamente simples, singela. 40 anos. E Deus muitas vezes faz isso conosco, sabia? Quarentenas vêm muitas vezes para nos quebrar todo o passado, para fazer uma separação entre a vida anterior e a vida futura. Moisés precisou de despir-se de toda a grandeza que ele viveu no Egito. Ele era príncipe, ele tinha servos. Moisés era grande no Egito. Foi viver uma vida humilde de tirar água pela corda, imagina, num balde, de alimentar um rebanho, pastorear um rebanho de cabras. Pensa o que é isso para esse homem, na cabeça desse homem. Casou-se, teve uma vida humilde, uma vida completamente simples, não é? Se tornou rachador de lenha, se tornou agricultor, teve que plantar algumas plantinhas, se adaptou à cultura de Midian, aprendeu a língua de Midian. E Deus não estava errado, Deus sabia o que fazia. E se Deus acertou na vida de Moisés, eu já falei sobre a quarentena de José, quarentena última que eu falei, quarentena de Elias, e hoje eu quero falar sobre a quarentena de Moisés. Então a vida de Moisés é dividida nesses 3 períodos. A liderança de Moisés, futura, seria tão importante que Deus teria que cavar nele coisas tão profundas. E a Bíblia é um livro engraçado. Por exemplo, passou 39 anos
39 anos, 11 meses e, 3 semanas. Não tem uma menção na vida de Moisés. Mas na última semana do último mês, antes de bater 40 anos, Deus aparece para Moisés e tudo muda. E eu fiquei perguntando, por que Deus precisou de 39 anos, 11 meses, 3 semanas, para depois se revelar a Moisés? Não seria muito melhor se o Senhor tivesse falado com Moisés 20 anos antes? Será que Deus não perdeu tempo com Moisés? Moisés vivendo uma vida humana, natural, parece Jesus também viveu 30 anos, né? Ninguém nem sabe o que ele fazia, ninguém nem sabe em que ele trabalhava, só sabia que ele trabalhava. Provavelmente ele era serralheiro, ele era carpinteiro com o seu pai. Depois o pai faleceu e ele cuidou da família, mas a Bíblia não dá detalhes. A Bíblia foca naquilo que tem a ver com Deus e o homem. A Bíblia foca naquilo que tem a ver com você e Deus. O tempo que passou fora é meio que trivial. Não, isso não tem muita importância. Agora o tempo e o momento e a forma com que Deus fala e mexe na sua vida, isso vale ouro. Isso é tudo. Isso é importantíssimo. Vamos começar no livro de Êxodos, capítulo 3, versículo 1. Êxodos, capítulo 3, versículo 1. Veja que coisa fantástica. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça, e Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. Moisés viu que o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse o Senhor: não se aproxime daqui, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. O que chamou a atenção de Moisés foi esse fenômeno. Agora lembre-se, gente, 39 anos, ele já não lembrava nem da casa do pai, ele não lembrava nem mais porque a casa do pai, ele saiu muito pequenininho, né, bebezinho, ele não lembrava da casa do seu pai adotivo. 39 anos apaga tudo na memória da gente. Olha, 39 anos apaga quase tudo. Então Moisés já estava aculturado naquela humildade. Parece que Deus aparece para a gente quando Ele arranca tudo que é do Egito de nós. Deus precisa de tempo para tirar tudo que é do Egito, da sua vida, da minha vida. Parece que Deus põe a gente em situação onde a gente fica separado, sendo purificado, a mente purificada, as emoções purificadas, a visão purificada, a expectativa humana purificada. E Deus limpa a vida de Moisés. E aí ele aparece para ele numa sarça. Mas eu me perguntei, por que Deus apareceu aos 39 anos de Midian? Moisés já estava com quase 80 anos, 79 anos, né? E 11 meses e 3 semanas. Por quê? Foi uma semaninha que aconteceu todo o capítulo 3. Você e eu entendemos isso quando a gente lê o capítulo 2. Para aqui que eu vou voltar, vai para o 2, para os últimos 3 versículos do capítulo 2. Eu só entendo por que Deus esperou tanto tempo para falar com Moisés, quando eu encontro o capítulo 2, versículo 23. Exatamente, que diz assim: muito tempo depois. Quanto que era muito tempo depois? 39 anos, 11 meses, 3 semanas. Morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Já cai no próximo capítulo, olha aí, está vendo? Então, o que Deus estava esperando para aparecer na sarça? Deus estava esperando para aparecer na sarça. Não era só Moisés que estava sendo preparado, Deus estava preparando também os israelitas no Egito. Muitas vezes você está pronto
mas as pessoas não estão prontas para sua ajuda, sua interação. Deus age quando a sociedade está pronta, e a Bíblia diz que eles estavam sofrendo há muitos anos, séculos, mais de 100 anos de sofrimento. Mas o sofrimento por si não prepara as pessoas. Se o sofrimento não gerar lágrimas, se o sofrimento não gerar orações, se o sofrimento não gerar súplicas, não tem resposta. Tem gente que acha, não, eu estou sofrendo demais, basta. Não, querido, seu sofrimento tem valor, sim, eu concordo. Sofrimento nos purifica, sofrimento nos leva a crescer, mas sofrimento não abre os céus. Orações e lágrimas abrem os céus. Quero ouvir um amém, mais forte. Orações e lágrimas abrem os céus. Eu conheço muita gente que sofre, mas clama, não. Ora, não. Às vezes até se endurece mais, às vezes até se fecha mais. Então, se você está sofrendo, se você está chorando, se você está desesperado pelo trabalho que sumiu, pela epidemia que aumenta, deixa eu te falar uma coisa, ora, clama. Porque a Bíblia diz que Deus vê o sofrimento quando esse sofrimento é transformado em oração. Deus vê o sofrimento quando esse sofrimento é transformado em súplica, em lágrimas. E aí vem a intervenção. Você não quer que Deus intervenha? Quantos querem que Deus intervenha em nossa crise que estamos vivendo? Horrorosa, ou crise difícil, ninguém podia imaginar uma coisa dessa, né? Mas ficar perplexo também não resolve. Né? Ficar revoltado resolve menos ainda, porque é aí que você vai ficar mais longe de Deus, né? Ficar paranoico também não resolve, esquece, tira essas notícias que são só, que petrificam a cabeça das pessoas, e põe a mente naquilo que é positivo, põe a mente naquilo que é bom. Por isso que eu estou fazendo um programa todos os dias, 16 horas, Fé Vence o Mundo, perdão, não é todos os dias, segunda, quarta e sexta, Fé Vence o Mundo, né? Por isso que tem os cultos, né? Por isso que nós estamos com tantas lives para abençoar, fortalecer a sua vida. Tem coisas muito boas hoje, mas também tem coisa muito ruim, muito ácida, muito, tem mídia explorando o pior que possa ter. Vamos voltar. Sofrimento não resolve por si só, clamor resolve, lágrimas resolve. E se você está sofrendo, é hora de você clamar a Deus. E eu creio que quando a igreja continuar nesse clamor de oração, Deus também fará o que fez com Moisés, enviou a sua intervenção. Deus fará uma intervenção na saúde, Deus fará uma intervenção nesta epidemia, Deus fará uma intervenção na economia, Deus fará uma intervenção na sua vida, Deus fará uma intervenção nas suas finanças, no seu emprego, na sua saúde, no seu trabalho. E é engraçado que a intervenção de Deus, eu achei isso fantástico, porque a sarça representa duas coisas. A sarça põe fim àquela quarentena de 40 anos, pela sarça acaba ali. E segundo, pela sarça Moisés se converte, Moisés muda o coração dele, muda a vida dele. Moisés encontra um futuro, Moisés encontra uma missão que Deus dá para ele. E aí eu preparei 3 coisas, nós já estamos no versículo 5, né? 3 coisas, então anote aí, gente. Primeiro, Deus, quando Moisés encontra com Deus na sarça, 3 coisas aparecem na vida dele. Primeiro, aparece o chamado. Volta para o versículo 5, isso. Então disse Deus: não te aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que tu estás é terra santa. Como ele era príncipe, ou ele veio lá de trás, né? Então ele nunca, assim, não tinha lugar sagrado. Sagrado para ele era o palácio onde o pai dele vivia, e eles os faraós eram considerados deuses. E aí Deus diz: ei, aqui não, cara, aqui é terra santa, tira a sua sandália. Tira a sua sandália, você é grande lá no Egito você foi, aqui não. Aqui é um novo mundo, aqui é um novo universo, aqui é uma nova mentalidade, aqui é diferente, aqui é terra santa, separada. Próximo versículo. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor
por causa dos seus feitores, e eu sei o quanto estão sofrendo. Então Deus disse: eu tenho visto, eu tenho escutado e eu sei. Deus falou: eu tenho visto, eu tenho escutado e eu sei. Essas três coisas geraram a providência de Deus. E disse ainda mais o Senhor: de fato tenho visto a opressão do meu povo. Próximo versículo, já 8. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios, tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Próximo. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Só um minutinho, para aí. Por que só agora o clamor chegou a mim? Eles já não estavam sofrendo séculos? A geração de Moisés já era a quinta, sexta, sétima geração que estava como escravos, 10ª geração. Por que ele disse só agora eu vi, ou ouvi? Porque só agora eles clamaram. Tem gente que consegue conviver bem com o sofrimento. Sofrimento não gera quebrantamento, não gera busca de Deus, não gera súplica, porque eles não tinham clamado. Eles só começaram a clamar agora, e quando eles clamaram veio a resposta. Quando eles clamaram, logo veio a intervenção divina. Quanto tempo você está sofrendo? Por que você não clama? Por que você não faz uma campanha comigo aqui, toda terça aqui, nesse culto, online, né, todo domingo? Por que você não faz um movimento de oração? Entra no relógio de oração que eu criei aqui com a Concepab, para todos os estados do Brasil, né? Faz um período de jejum, tira aí algumas coisas que você pode fazer, né? Um jejum como que não te enfraqueça fisicamente, mas que te leva diante do Senhor. Então, tanto tempo eles estavam sofrendo, mas eles não tinham clamado, e agora eles clamaram, e agora Deus os ouviu e intercedeu, e veio como intervenção. Mais um versículo, vai lá, versículo 9. Vá, pois, agora nasce o chamado, a missão. Vá, pois, porque eu te envio a Faraó para tirar o povo, o meu povo, os israelitas. Agora veio a missão, agora veio a palavra de Deus para ele. Até então ele não tinha missão, ele não sabia nem o que ele ia fazer, mas Deus dá uma palavra. O chamado de Moisés nasce nesse momento. Agora, a partir do versículo 11, vem a segunda fase importantíssima, nesse diálogo de Deus com Moisés. Eu achei fantástico, chama a fase da revelação. Então vem a primeira fase, quando termina a quarentena, vem o chamado, depois vem a revelação. O que é revelação? Revelação é descobrir algumas coisas que estavam ocultas e você não enxergava, e de repente você viu. Revelação é quando tira o véu, tanto que a palavra revelar quer dizer tirar o véu. Deus tirou o véu dos olhos de Moisés. Moisés acho que nem sabia que Deus existia. Para Moisés não era só a história de Jeová, do Senhor, era uma lenda, era algo passado, que o pai, que o avô, que os bisavós passaram, né? Olha esse versículo 12. Deus afirmou: eu estarei com você, e a prova que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e disser: o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu lhes direi? Disse Deus: eu sou o que sou, e é isto que dirás aos israelitas: o eu sou me enviou a vós. Presta atenção, Deus tem muitos nomes no hebraico. Tem Jeová Jireh, né? Tem El Shaddai, Elohim. Cada um desses nomes tem um significado. Agora, o nome mais forte, o nome mais poderoso, o nome mais sagrado para os hebreus é Yahvé. Yahvé é isso aqui, ó. Essa eu sou o que sou, na verdade no hebraico são 4 vogais, não, 4 consonantes. 4 consonantes, né? Y, H, Y, são 4 consonantes e volta o H. 4 letras. E essas palavras, Yahvé, essa palavra Yahvé, ela é tão sagrada que eles não falam, eles não usam o nome Jeová, que em português é Jeová, no hebraico é Yahvé. Eles falam o nome, Hashem. Hashem. Hashem quer dizer o nome. Eles não
né? Eles não usam, eles não têm eles têm tanto temor, tanto respeito da revelação que Moisés teve. Abraão, por exemplo, não conheceu Deus como Yahvé. Abraão usava sempre El Elohim ou El Shaddai, que é grandioso Deus, poderoso Deus, né? Santo Deus. Mas Yahvé, que é eu sou o que eu sou, Jeová, Abraão nunca usou. Abraão nunca usou, foi de Moisés para frente. E o que ele quis dizer? Eu sou o que eu sou, me enviou. Eu sou o que você precisa que eu seja. Eu sou o que eu sou. Primeiro é uma expressão atemporal, né? Não é ontem, não é hoje, não é amanhã, é tudo ao mesmo tempo. Eu fui, eu sou e eu serei ao mesmo tempo. Segundo é eu sou o que sou. Eu sou tudo. Eu sou tudo que existe, eu sou o que você precisa, tudo que existe, o universo inteiro sou eu sou aquele que forma o universo, eu sou tudo. Imagina que força, imagina que palavra. Então Moisés sai daquele encontro, daquela conversa, com isso na mente. Ele leva para os hebreus um conceito que ele nunca imaginou que ele receberia, e muito menos eles podiam imaginar. Moisés chega a eles com um novo conceito, né? Esse conceito trouxe Moisés para uma dimensão de vida sobrenatural. Essa revelação, Moisés torna um novo homem. Tudo para ele agora era diferente. A vida não era mais só comida, a vida não era mais só luta física, existencial. A vida agora tinha uma transcendência, tinha um Deus escondido no universo. Eu sou o que eu sou, é o Deus que está escondido no universo, é o Deus que está escondido por todas as partes. Por isso eu digo, Deus tem solução para esse problema do Covid-19, claro que tem, porque isso faz parte do equilíbrio do universo, ou do desequilíbrio. Tudo está na mente de Deus, tudo está na revelação de Deus. Os cientistas, os homens não conhecem, mas Ele, imagina, tudo está nas suas mãos. Então Moisés sai com um chamado. A quarentena de Moisés gerou um chamado, a quarentena de Moisés gerou uma revelação. A revelação que eu digo é uma nova compreensão do mundo, uma nova compreensão da presença de Deus, muitas vezes nos lugares que você nunca imaginou que Ele estivesse, numa dimensão que você nunca imaginou que Ele pudesse estar. E terceiro, vamos lá para o capítulo 4, versículo 1, Moisés sai com uma nova autoridade. 3 coisas Deus formou em Moisés naquela quarentena. Moisés continua o diálogo, respondeu: eles não acreditarão em mim, se não quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não apareceu a você. Porque ele sabia que havia muita disputa, ele sabia que havia muito conflito. Ser humano sempre cria caso, liderança é um problema, né? Eu sou melhor do que todo mundo, eu sei mais do que todo mundo, eu tenho a solução para todos os problemas. Olha a internet, como está cheia de gente que sabe mais que todo mundo, querendo ensinar para os outros, e enfiando vídeo no grupo nosso, enchendo as nossas caixas postais de bobagem, de gente que não sabe o que está falando, mas está falando. Era assim desde aquela época. E aí perguntou o Senhor: o que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: uma vara, era um cajado. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a no chão e ela transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Outro sinal para frente. Coloque a mão no peito. Deus continua falando com ele. Moisés obedeceu. Quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve de novo. Ordenou-lhe: coloque novamente a mão no peito. Moisés tornou a colocar a mão no peito. Quando ele tirou, ela estava como o restante da sua pele. Então Deus dá para Moisés autoridade sobre 2 coisas. Ele estava usando um bordão, um cajado. Aquele cajado na mão de Moisés abriu o mar. No chão era uma serpente. A autoridade de Deus na minha vida,
na batalha espiritual abre qualquer situação. A sua autoridade abre qualquer situação. O seu cajado, o cajado que Deus te deu, abre qualquer problema. Mas se você jogar ele no chão, desprezar, se você virar as costas para o chamado de Deus, para a bênção de Deus, se você jogar seu cajado no chão, ele é uma serpente. Ele volta contra você. Como assim, bispo? As forças espirituais do mal, né, gente? Vem retaliação, né? Cada pessoa que desiste do mundo espiritual, o maligno está esperando essa oportunidade para ele entrar. E foi o que aconteceu. Quando Moisés jogou a vara no chão, o inimigo entrou. Pareceu a serpente. A outra coisa, pega a mão, Moisés, põe a mão no coração. A mão ficou leprosa. O que quer dizer isso? A mão é o lugar de agir, de fazer, de construir. A mão inspirada pelo coração do homem é lepra. O que é lepra? Coisas horrorosas, horríveis, podres, doenças. O coração do homem é cheio de coisas que não prestam. A sua mão não pode ser dirigida pelo seu coração. Sua mão tem que ser dirigida pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pela mente de Deus, por aquilo que Deus ensinou para a gente. Amém? Se você permitir que o seu coração guie suas ações, será uma coisa assim, como lepra mesmo. Põe de novo, ele pôs. E aí ela tornou limpa. Ali Deus estava dando autoridade para Moisés. Autoridade é que se você segurar seu cajado, você vai abrir o mar, você vai abrir as circunstâncias, você vai trazer juízos, você vai mostrar, vai ter sinais, prodígios e maravilhas. Mas se você jogar no chão, será o seu fim. Se você seguir o seu coração humano, carnal, se a sua mão for fazer as coisas do ponto de vista humano, vai ser horroroso, lepra. Mas se você obedecer a minha palavra, será vida. E aí termina a quarentena de Moisés. Naquela quarentena ele recebeu um chamado, uma missão, ele recebeu uma revelação, uma nova revelação, uma nova leitura, um novo entendimento da vida humana, e ele recebeu nova autoridade. Pode tirar o versículo, volta para mim por favor, tira o versículo. Aí ele recebeu a terceira coisa, que era a nova autoridade. Nova autoridade. E é isso que Deus está fazendo com você nesses dias. Isso que Deus quer construir em nós. Por que Ele nos parou? Por que Ele parou Moisés 40 anos? Por que Ele tirou Moisés da correria, da loucura? Eu falei para minha esposa, bem, Deus botou isso e o pessoal está mais ocupado do que antes, fazendo live. Falando, ao invés de calma, o que eu vou aprender, o que eu vou receber, não é? Tudo bem, é importante sim, você cuidar dos discípulos, cuidar dos familiares. Nós fazemos uma live todo dia, pelo menos 3 vezes por semana, foi semana passada, todo dia com os netos, conversamos. Isso abastece o tanque emocional, é importante, mas, calma, entenda os sinais desse momento, e ao entender os sinais, vamos aprender as lições. Deus deu para Moisés o final da sua quarentena nessas 3 coisas. 3 coisas. Primeiro, uma missão que ele não tinha. Um propósito. Segundo, uma leitura, um discernimento do universo, de um Deus escondido, que ele também não possuía. Terceiro, uma autoridade, porque a autoridade dele era força, ele era um cara forte, ele sabia artes marciais, ele foi treinado, um cara exímio, né, na espada, na guerra, mas era só isso que ele tinha. Espiritualmente, ele volta com essas 3 situações novas na sua vida. Vamos crer que isso vai acontecer com você, comigo, com todos? Hoje eu quero que Deus equipe a sua vida. Hoje eu quero que você ligue suas antenas espirituais e diga, meu Deus, eu preciso receber essa palavra, eu preciso entrar nisso. Senhor, eu preciso parar nesses dias, eu quero entrar nessa palavra, eu quero receber essa palavra. Dá para dizer amém? Mais forte?